Se apresenta, pessoal, viu? Tá. Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje é o primeiro podcast do Marabá News. Marabá News, ele é um jornal virtual, tá, que tem essa intenção de trazer profissionais dentro de Marabá, trazer as novas notícias dentro de Marabá para todas as populações estarem atualizadas, né? Então, a intenção é uma vez por mês a gente trazer um podcast sobre saúde, e hoje teve 3 convidados, no caso eu, Pedro, né, a Maiana e a enfermeira Vanice. Hoje o assunto vai ser humanização do parto. Então a gente trouxe 3 profissionais para ter 3 visões diferentes para a gente falar sobre esse assunto, tá? Que é muito comentado e gera várias dúvidas. Então eu vou pedir para as convidadas se apresentarem, e uma coisa importante, que a gente trouxe profissionais mulheres para falar desse assunto. Se quiser começar, se apresentar amanhã, por favor. Com certeza, Pedro. Boa noite a todos, é um prazer, é uma grande honra. Primeiro agradecer ao convite que a gente recebeu, né? Saber a importância que Marabá tem de trazer um jornal que valoriza realmente os profissionais que aqui estão, né? E que querem realmente trazer informações, né, fidedignas da nossa cidade. Eu me chamo Maiana Stingari, eu sou fisioterapeuta, obstetra e intensivista, né? Sou doula, formada pelo Instituto Transforme Doulas. E é uma honra estar aqui, e eu espero que a gente consiga fazer uma troca. A gente está esperando aí as perguntas de vocês, os comentários de vocês, para a gente conseguir fazer uma troca bem gostosa e conseguir expandir um pouco, né? Tirar as dúvidas, esclarecer muitas coisas relacionadas a esse assunto, que é sobre a humanização do processo gestacional. Boa noite, pessoal. Eu sou Vanice Costa, né? Sou enfermeira, sou obstetra e também sou doula. E será um prazer contar com vocês. Atualmente trabalho no Hospital Materno Infantil como diretora de enfermagem. Estamos aqui aguardando pelas suas perguntas, tá? E participem bastante. Só uma coisa, a Vanice é uma colega de trabalho minha, né, lá do HMI, e eu queria agradecer muito por esse convite de última hora, e ela veio, né, trazer todas essas informações. Bem, eu sou Pedro, sou farmacêutico hospitalar, lá no Materno Infantil também. Também eu sou especialista em acupuntura e algumas práticas integrativas, e eu vou estar aqui trazendo uma visão das práticas integrativas para ajudar nesse parto humanizado. Também eu estou trabalhando e estando, né, mestrando em assistência farmacêutica pela UFPA. Então vamos começar. Eu acho que o primeiro ponto é da gente contextualizar o nosso tema, né? Então eu queria que a Maiana começasse a falar o que é a humanização da gestação ao parto. O processo de humanizar, às vezes, ele cai um pouco em desgaste quando as pessoas acreditam que o processo de humanização ele tem que ser realizado apenas em vias de parto normal, né? Ou seja, parto vaginal. A humanização nada mais é do que respeitar, né? Você respeitar os processos, né? Deixar a natureza, deixar o corpo da mulher, deixar o protagonismo desse processo gestacional acontecer. Porque hoje em dia a gente utiliza de muitos métodos, e isso é independente da via de parto, seja ela normal ou seja ela um parto cirúrgico, parto cesariana, para fazer com que a mulher se sinta realmente o que ela é, que é a protagonista desse momento, né? O momento de parto ele é da mãe e bebê. E muitas vezes a gente tira isso entrando com métodos que alguns profissionais aplicam que acabam pegando esse protagonismo. E é isso que a gente quer desmistificar. O processo gestacional e o processo de parto humanizado é um processo respeitoso. É um processo em que você pode utilizar algum uso de medicamento, se ele for devidamente indicado, mas que a mulher esteja ciente de qual é o real motivo do uso desse medicamento, qual é o real motivo
da adaptação de uma posição. Tanto é que hoje, às vezes, infelizmente, existem profissionais, e a Vanessa ela é ciente disso, a gente às vezes vê acontecer, que forçam uma posição sem que a mulher esteja ao menos ciente de qual é o real objetivo daquilo. Né? Então, humanizar nada mais é do que respeitar, é fazer com que ofertar para ela naquele processo gestacional, naquele processo de parto, todos os melhores métodos, né, que você tem, o melhor que você tem hoje no mercado e o melhor que você tem também como profissional, porque a gente tem que saber os nossos limites como profissional e a gente tem que saber respeitar esse processo. Isso é o mais gostoso quando a gente fala, principalmente no processo de parto. Tem uma coisa interessante, eu acho que até a Vanice pode até falar melhor sobre isso. Antigamente, acho que todo mundo tem essa ideia que o parto era feito pela parteira dentro da casa. E quem era o protagonismo naquele momento? Era a gestante, tá? Então ela estava rodeada com familiares, ela escolhia a posição que ela gostaria de parir. E hoje em dia a gente vê que o parto ele está mais medicamentizado, né? Medicamentoso, digamos assim. O que isso quer dizer? Que o parto ele está num sentido de logística dentro do hospital, né? Então o hospital ele vai ter um ciclo, uma rotina e ele vai ter vários procedimentos que podem tirar essa naturalidade do parto. Então, se você pensar, a cesárea ele é muito cômodo dentro do hospital, porque ele vai fazer com que esse parto tenha um tempo específico para ir depois encaixar para outra gestante. O que eu quero dizer? Que hoje na logística dentro do hospital, não é mais, ou então, né, em alguns hospitais, não é mais a gestante ou a pessoa que vai parir que é a protagonista. Na verdade, ela tem que se encaixar naquela rotina. E aí, o parto humanizado, com essas profissionais, como a enfermeira, a doula, a fisioterapeuta, os médicos, enfim, toda a equipe multiprofissional tem que resgatar de novo essa gestante para o centro das atenções, né? Para ela escolher como ela vai querer parir. E aí, a gente está ali para dar acessório para ela e todo o suporte possível. Correto, Pedro. O parto é dela, o momento é dela, ela é a protagonista, né? Ela é a atriz principal. Nós somos só coadjuvantes, né? Nós somos só pessoas que vão ajudar ela, mas a vontade dela sempre tem que prevalecer, né? Com todo respeito, claro, obedecendo às normas, às rotinas e vendo a questão da saúde dela, né? Nada que coloque-a em risco. Né? Mas se ela quiser ali parir no banheiro, se ela está lá num banho quente, num chuveiro quente e quer estar adaptada e chegou mesmo no parto mesmo, ela vai parir ali, você tem que ir e se adaptar à rotina dela, né? E recepcionar aquele RN de uma forma muito humanizada. E isso nós estamos tendo bastante lá no Hospital Materno Infantil e também dentro desse contexto eu queria falar que não só a equipe multi do hospital, mas o acompanhante em si, ele tem nos ajudado bastante. Então, essa entrada do acompanhante na sala de parto, ela tem sido de grandes ganhos pra gente, porque os acompanhantes ajudam a gente nas massagens, né, no manuseio com elas, até no conforto, né, lá na hora de segurar a mão, então melhorou bastante. O que a gente frisa, Pedro, é assim, a importância do empoderamento de informações. Né? É muito importante que a mulher ela se empodere hoje. Hoje a gente tem um livre acesso, né, às vezes à internet. A gente não quer também que ela romantize esse momento, porque às vezes acontece muito, né, das pessoas romantizarem o processo de parto. O processo de parto vaginal ele é doloroso, a contração ela é dolorosa, né? Mas o que a gente sempre tem que pensar é no real objetivo. Mas qual é o objetivo desse processo? É diferente de uma doença, de uma dor de uma doença. É uma dor de nascimento, né? O propósito de passar por tudo isso é o nascimento de um filho, né? Que é um momento de surreal alegria, né? Que eu acredito que só uma mãe realmente consiga sentir. Então a gente espera e a gente sempre pede, né, Vanice, para que as gestantes, né, as futuras, né, mães parturientes, que elas se empoderem de informações fidedignas, que elas leiam bastante, que elas conversem, que elas procuram os profissionais realmente indicados,
que os seus acompanhantes, né, Vanice? Um acompanhante, ele bem orientado, Pedro, ele muda um contexto e um roteiro de um trabalho de parto de uma forma inexplicável. Porque você consegue criar vínculos no processo de trabalho de parto. É mais difícil, mas você consegue, se você for uma profissional que respeita. Mas muitas vezes a mulher vai olhar para o esposo que está ali do lado, porque é um amor e é um vínculo que é de anos. Ou ela vai olhar para a mãe, que foi quem pariu ela um dia. Então isso é muito importante, você fazer com que além da paciente, o acompanhante esteja firme naquele momento e empoderado de informações. Isso muda muito o contexto de um processo de parto. E Pedro, aproveitando o gancho que a Maiana falou, o Hospital Materno Infantil hoje, né, antes da pandemia a gente já fazia esse trabalho e continuamos fazendo, que é a roda de gestante. Todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, a gente está lá acolhendo as gestantes. O que é conversado nessa roda de gestante, Vanice, é sobre realmente o processo de parto. Né? A parturiente, ela tem que saber como é o processo de parto, tem que ser explicado como é o processo de parto. Como a Maiana falou, é doloroso, né? Todo parto, todo processo de parto, o abortamento, ele é doloroso, né? Isso é bíblico, né? Então a mulher, ela tem que ser bem ponderada, ela tem que saber, tem que ser bem orientada desde o início do pré-natal. Então a gente está lá, a gestante, ela pode procurar a gente, ela vai passar por essa roda de conversa, inclusive você também já participou conosco, né? É muito bonito. A gente tem um plano de implantar os seus trabalhos lá dentro e eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Amém. E ela conhece a equipe também, né? Conhecendo a equipe e o ambiente onde ela vai parir e o ambiente onde ela vai ficar. Então, isso é importante. Você gestante que está em casa nos ouvindo, ou você que conhece alguém, comunica que todas as quartas-feiras temos as rodas de gestante lá no Hospital Materno Infantil às 9 horas da manhã. Justamente. Tomando um gancho também do serviço que você estava comentando em implantar, gente, o Hospital Materno Infantil de Marabá, ele está com um plano de implementar a acupuntura com as gestantes e futuramente com o parto. Então, eu vou dar só um pouquinho no contexto. Já o vai que dar é? Spoiler? Né? Um spoiler. Né? O que é isso? E tão grandioso é isso e pode contribuir para o parto humanizado. Dentro do SUS, a gente pensar, o Hospital Materno Infantil é um centro de saúde do SUS, temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O que é? Isso significa que o SUS, ele implementa e implanta serviços de saúde que são terapias integrativas e complementares. O que isso significa? Que esse conjunto de terapias, elas enxergam o ser humano em o seu grande contexto. O que eu quero dizer com isso? Que não enxerga só a sua esfera física. Tá? Então, as dores no corpo podem estar influenciadas das questões emocionais, as questões mentais, as questões sociais, as questões culturais. Então, o que quer dizer? Que para fazer saúde no SUS, para tratar gestantes e ter um parto realmente humanizado, a gente tem que integrar saberes científicos, saberes filosóficos, saberes populares e culturais, e até mesmo religioso, porque o ser humano é tudo isso. E dentro do hospital, numa realidade de fazer saúde, de serviços de saúde, a gente não pode excluir nenhuma esfera que compõe uma mulher, uma gestante. Sim. Então, essas práticas, elas vão integrar esses saberes, enxergar que naquele momento do parto, e quando ela está ali no Hospital Materno Infantil, não tá só a gestante com feto ou com bebê que vai ser parido, mas está uma gestante que, será se ela está esperando esse parto? Será que foi mesmo planejado? Será que ela tem um parceiro para ir acompanhando ela? Que cultura ela tem? Será que ela é uma indígena? Será que eu tenho que olhar esses contextos também particulares delas? Então, dentro da acupuntura, a gente avalia isso também. Então, a gente faz alguns diagnósticos, que a gente chama de diagnósticos energéticos, que a gente verifica que tipo de emoção ela está sentindo naquele momento, que tipo de características sociais estão naquele momento para mim escolher o ponto certo. Então, se incluímos a acupuntura, também a gente enxerga como uma alternativa de não medicalizar elas. Então, diminui o uso dos medicamentos para induzir o parto, né, ou até mesmo diminuir a dor, e faz com que ela seja mais íntegra, nesse sentido, mais relaxadas, menos estressadas, né, e mais acolhida.
certo? Excelente, excelente. Agora, uma coisa que eu tenho dúvida, agora trazendo das profissões que podem ajudar nesse parto humanizado, é o que seria o serviço da doula, né? O que é atribuído à doula? Vamos lá, vou falar um pouquinho, a Vanice vai me ajudar aí, porque ela é também essa profissional incrível, né, que agrega, né? A gente sempre fala que é importante a doula agregar. Eu sou fisioterapeuta, sou doula, a Vanice é enfermeira, é doula, e as duas profissões, ela, querendo ou não, agrega muito. A doula nada mais é do que aquela mulher referência, né? Quer dizer que é uma mulher que vai te ajudar, que vai te cuidar, que vai aperfeiçoar as informações para você, que muitas vezes vai te orientar o que você vai estudar, como vai ser, o que você vai fazer naquele momento. A doula, para ela ter um trabalho bem efetivo e um trabalho gostoso, a gente sempre indica que ela seja contratada bem no início gestacional. Ah, Mai, por quê? Porque o processo da doulagem, ele não é só realizado no processo de parto, de trabalho de parto. Ele é um processo trabalhado durante o percurso da gestação, né? Então, o que a gente faz? Qual é a grande função da doula, né? É cuidar, é proteger, é saber o manejo do processo da dor, né? É entender qual é a hora de realizar cada método, né? É respeitar, é empoderar a paciente de informações, e isso se inicia no percurso de pré-natal, né? A doula deve se inserir nesse processo de pré-natal, desde muitas vezes orientação, né, de um médico, de uma enfermeira, de uma consultora de amamentação, né? Quanto também realizar o acompanhamento desses métodos. Muitas vezes a gente sabe que às vezes a mulher ela não tem como ter o esposo em uma ultrassom ou a realização de um exame, e a gente consegue com que a doula, né, seja essa mão firme, né? Por que, Mike, é tão importante a contratação da doula no início? Para criar vínculo, para você criar uma confiança, para você saber que você vai olhar para ela e ela foi aquela pessoa que acompanhou e ela entende, sabe quais são os seus desejos no percurso gestacional, né? A doula, ela é essa referência. E quando eu falo, às vezes, para ser doula não precisa ser uma profissional da área da saúde, mas eu acho isso muito importante, eu acredito que a Vanice concorde comigo, porque agrega bastante, né, Vanice? A gente sabe que muitas coisas a doula ela não pode realizar. E quando você tem uma profissional que é uma profissional enfermeira, uma físio, um farmacêutico, você tem essa agregação de formação. Então, às vezes, você consegue um profissional um pouco mais completo que te ajude nesse suporte um pouco mais fundo, né, amiga? Sim, é verdade. E lembrando que a doula, né, ela é do início, no meio e no fim, né? Tá sempre ali juntinho. Inclusive, a gente tem até eu estava pesquisando, a gente tem uma lei, uma lei na Câmara que vai regulamentar as doulas lá no Hospital Materno Infantil, né? Por quê? Porque, assim, regulamentar, Vanice, porque lá nós somos SUS, né? E entende-se que, não sei se erradamente, mas a gente não consegue, a gente tentou fazer um cadastro, né, de doulas voluntárias para estarem lá com a gente. Nós tivemos 2 voluntárias, né? E que pode entrar e dolar, né? E está tramitando pela Câmara. Creio que daqui a uns dias a gente já vai ter resultado bom quanto a isso. Mas é muito importante ter uma doula. A doula, ela entende, conhece, né? Você tem aquela segurança. E a gente, igual a Mariana falou, é respeitar, né? Acho que quando a paciente, a gente vê vários casos, né, Mai, que a paciente ela não desiste porque ela olha pra gente e encontra força na gente, né? Mas claro, sempre respeitando o limite dela. Com certeza. Dentro das práticas integrativas, a gente tem várias práticas que podem ajudar nesse momento, tanto na gestação como no parto. Tá? A acupuntura e a homeopatia são as mais indicadas por profissionais de saúde, mas tem uma PICS, né, uma prática integrativa, que é muito usada pelas gestantes, é chamada de fitoterapia. Então, sabe aquele chazinho que você conhece pela tua avó? Sabe aquele chazinho que tua mãe dá e etc, e pode te ajudar? Assim, é importante ter uma visão popular daquilo, e uma visão também do profissional de saúde. O que eu quero dizer? Que o conhecimento popular, ele contribui nesse momento da gestação e do parto.
mas também é importante a orientação profissional de saúde, porque uma fitoterapia, por exemplo, ela deve ser usada, né, até mesmo para esse empoderamento do conhecimento dentro dessa gestante para torná-la protagonista, mas a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais e tem que ter uma dose correta para aquilo ali. Então, o que a gente está falando, não só dos profissionais como doula, como essas práticas, é que tudo é complementar. Né? Então a gente tem que ter o conhecimento científico hospitalar daquilo e juntar com o conhecimento popular, né? E com os outros profissionais para dar todo aquele amparo, né? Para completar o parto e seja um momento inesquecível, né? Não seja, digamos, algo violento, algo imposto, mas ser aquele momento único para toda gestante. É verdade. Pedro, eu estou acompanhando um pouco dos comentários aqui no YouTube, que a gente fica de olho aqui, mas a gente fica de olho em vocês aqui, né? E tá muito gostoso. Eu queria mandar um beijo especial, além para minha família e os meus amigos, mas eu queria citar uma pessoa que fez um comentário que eu adorei. Foi a Ângela, minha grande parceira, que trabalha comigo, e ela falou que se ela pudesse engravidaria de novo, ela teria uma doula. Você teria 2 doulas, né? E um farmacêutico, acupunturista que ia te acompanhar, amiga. Ela fala aqui, Vanice, ela cita um pouco, ela é coordenadora na atenção básica do programa Previne Brasil, e ela fala dessa conjunção, né, vamos dizer assim, da média e alta complexidade em ambiente hospitalar e da nossa atenção básica. Eu acho extremamente importante frisar a importância de um pré-natal bem realizado, né? Isso traz uma diferença gigantesca no processo gestacional e no processo de parto, né? E assim, o que a Vanice citou, gente, dos cursos, também é algo que anda muito junto, porque é um pré-natal bem realizado, uma paciente que requer os seus exames, que vai nas suas consultas, que recebe as suas orientações devidamente, né, feita durante o percurso de pré-natal. Quando a Vanice recebe ela lá no materno, que a Vanice abre a caderneta da gestante, a Vanice conhece todo o contexto daquela gestação, né? E isso é extremamente importante, um pré-natal bem realizado, porque quando chega lá no hospital materno-infantil, a galera sabe realmente a história daquele parto, desde os exames, né, até a periodicidade das consultas. Isso enriquece muito. E a questão dos cursos, a gente faz questão, né, de fazer esse esclarecimento, essa divulgação com as nossas gestantes da atenção básica, Vanice, porque quando chega lá, ela conhece, né? Ela sabe, ela vai ver o teu rostinho, ela vai saber qual é o lugar em que ela vai entrar para parir. Então, esse conjunto, gente, média alta, atenção básica, hospital, posto de saúde, é saúde pública, né? É fortalecer a saúde pública com qualidade, e isso é de extrema importância. Eu acredito que a gente está alcançando muitos objetivos, a gente tem muito a crescer, mas eu acho que a gente está crescendo demais, gente, isso é muito gostoso de trabalhar. Nós crescemos muito, sabe, Maiana? Porque é o que eu falo, o HMI não é só e a atenção básica não é só, nós somos filhos do mesmo pai. Sim. Só que em períodos diferentes, que começa no pré-natal, termina comigo, aí depois que termina comigo volta para o pré-natal, então a gente tem esse cuidado, né? Nós somos em todas as unidades básicas, fazer esse convite, tá falando sobre nossas rodas de gestante, né? Nós estamos fazendo esse trabalho formiguinha para esperar vocês, né? Então, assim, o importante também é que a gente tem um feedback de quem pariu, a gente manda para a atenção básica. Toda sexta-feira a gente manda para atenção básica, olha, atenção básica, fulano de tal pariu, tal área, de tal área, de tal área, para estar fazendo a consulta de puerpério, né? Então, eu acho importante esse laço, no início, no meio e no fim. Esse laço entre a atenção básica e média complexidade tem que existir e tem que estar bem forte. Uma dúvida que muitas pacientes têm é o que seria o parto normal, o cesáreo, e quais são os prós e contras, e qual parto escolher, digamos assim. Até mesmo elas enxergarem as opções que tem. Maiana, tu pode? A gente estava conversando até antes, né, e falando da importância do conhecimento. Então, primeiramente, o que a mulher tem que ter, Pedro, é conhecimento. Ela tem que conhecer o seu corpo, ela tem que conhecer o seu histórico, ela tem que estar empoderada disso tudo. É extremamente importante que ela tenha uma equipe.
né, que ela escute o seu médico, que ela escute a sua enfermeira. A gente não quer romantizar. Gente, nós não estamos aqui para romantizar o processo de parto, né? A gente não quer isso. A gente quer que a mulher tenha o entendimento. Hoje, Pedro, até para o percurso e para a escolha de um parto, a gente precisa que a mulher entenda esse prós e esse contra. Né? Um processo de parto cesariana é uma cirurgia. Então, querendo ou não, né, Vanice, ela é um pouco mais invasiva. Né? Existem cortes, a parte da recuperação é um resguardo, né, um pouco mais. Traz riscos, porque é um processo cirúrgico e toda cirurgia junto com ela vem riscos. Então a cirurgia é horrível. Não. A cesariana, ela salva vidas, porque a gente tem muitas e muitas mulheres que não teriam a condição de ter um parto vaginal por alguma complicação nesse percurso gestacional. E antigamente, quando as mulheres às vezes morriam nos partos, né, Vanice, e antigamente não tinha muitas vezes como saber, como o Pedro já citou, desses partos domiciliares, às vezes o bebê estava transverso, estava deitadinho na barriga, a paciente não teve, um descolamento de placenta com sangramento. Então, tu já imaginou uma paciente dessa ser forçada a um parto normal? Não. A indicação médica, ela é de extrema importância. O que tem que ser feito? A mulher tem que se empoderar, para quando o médico ou qualquer profissional querer te dar uma falsa indicação de cesariana, você falar, epa, peraí, negativo. Isso não é indicação de cesariana. Eu posso continuar o meu período de trabalho de parto. Circular de cordão, né, mãe? Isso, circular de cordão. É bom a gente citar, às vezes, quando o médico fala que você não tem passagem, né? A gente só sabe isso na hora, não tem como saber isso antes, né? E o parto vaginal, gente, o parto normal, né? Ele é um parto que... Existe dor? Existe. Mas eu estava conversando com o colega antes de a gente iniciar o podcast. A dor acaba quando o parto acaba, quando o neném nasce, né? É muito rápido, né? Aquelas contrações, as dores muito fortes. Depois vai ficar uma cólica, porque o útero ele vai ter que voltar para o seu estado normal, né? Vai ter o sangramento, que isso é normal. A recuperação, ela é mais rápida, né? De um processo de trabalho de parto. A gente sempre fala que o trabalho de parto ele é mais comprido comparado a uma cesariana. A cesariana ela é mais rápida, né? Só que o que acontece é que também a recuperação é mais difícil. Só que hoje, o que é bacana e o que se indica é que você, estando empoderada, né, de informações, se você optar por um parto cesariana, a gente pede para que, se a mulher tiver condição, ela aguarde entrar em trabalho de parto. Porque o bebê escolher o momento em que ele vai vir ao mundo faz muita diferença para os primeiros cuidados do bebê, desde a descida do leite, né, a fase da amamentação, até a mãe que faz uma cesárea, mas que antes ela entrou em trabalho de parto, ela tem uma recuperação, né, amiga, um pouco mais fácil. Mais fácil. Dados da Organização Mundial de Saúde, ela informa que em um país normal, ou numa unidade de saúde, que seguisse, né, todos os planos de acolhimento à saúde às gestantes, precisaria de 15% a no máximo 20% dos partos serem cesarianos. Porém, os dados aqui no Brasil, esses partos eles são de 40% a 50% dentro de uma realidade do SUS. Nossa realidade. Nossa realidade. Do ano passado foi 44%. 44%. Nos hospitais particulares chega a ser 90%. Então, o que a gente quer dizer? Né, que além de ser um processo cirúrgico, há medicamentos que vão ser aplicados, intravenosos, enfim. E fora isso, para a recuperação desse processo cirúrgico, ele vai precisar de mais medicamentos. O que eu quero dizer? Que esse medicamento precisa ser absorvido, metabolizado, excretado. E isso faz com que mude, né, todo o equilíbrio químico do teu corpo. Então, o que a gente quer dizer? Que tem a dor e tudo mais, mas natural acaba sendo mais saudável, porque tem menos intervenção, né, e a recuperação... Eu costumo dizer assim, né, Pedro? Eu não vou sentir aquela dor para parir, mas em compensação, depois da cesariana, eu vou sentir todas as dores do mundo. Justamente. Né? Então, eu passei por um processo de parto cesariano por apresentação pélvica, né? Então, assim, e tive também uma resistência de fluxo, então tive que fazer uma cesariana meio que urgente. E o meu pós-operatório foi horrível. Eu senti muitas dores.
fiquei com gases. Eu acho que eu preferia parir 10 vezes normal do que... Olha que tu é bem ativa, né? Sou bem ativa, mas eu sofri um pouquinho. Eu sou ruim de dor, mas eu senti muita dor no meu pós-operatório. Amiga, sabe o que eu queria que tu falasse um pouco? Porque quando a gente fala da importância de se entrar em trabalho de parto para a mãe, mas a importância de se entrar em trabalho de parto é extremamente importante para o bebê, né? Porque a gente sabe hoje... Eu fiz o meu TCC da pós-graduação sobre taquipneia transitória, né? O uso das internações em ambiente hospitalar, em UTI, de bebês que nasciam via parto cesárea, sem entrar em trabalho de parto, sem ele saber que ele vai nascer. Sabe que quando o bebê sai, né, da barriga da mãe, ele tem aquele susto dele ter que respirar sozinho pela primeira vez. Vai sair líquido do pulmão e vai entrar ar, como assim, do nada, né? Sem ele ter sido preparado. Então, eu sei que tu, além de ser enfermeira obstetra, tu também atua na UTI neonatal. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa importância, amiga, para a galera conhecer mais ou menos. Eu vou ser bem breve, bem, né, ao ponto, né? Por experiências próprias também, quando a questão de prematuridade, quando é diferente, vamos supor, 34 semanas, 35 semanas, a paciente entrou em trabalho de parto, né? Aí mandou a mensaginha lá, o cérebro mandou a mensaginha pro bebê: ei, vamos começar a reagir, vamos começar a amadurecer, vamos ser forte e corajoso que você vai nascer. Então ele se prepara, né? E quando geralmente, e esses RNs, a maioria, tipo 95%, nascem bem e não precisam de suporte ventilatório na UTI. Às vezes vai por causa de questão de peso, mas não por parte respiratória, né? Igual a Maiana falou, a troca de ar para água, né? Então, de líquido. Então, assim, quando é uma cesariana, até quando é uma cesariana, bota ali a faca, tira o menino, pega o menino desprevenido. Como é que eu vou fazer? O que eu vim fazer aqui, né? Então, assim, não é uma coisa esperada, planejada, né? Então, quando entra em trabalho de parto, a gente já fica calma. Não vai nascer um prematuro ali tantas semanas, mas entrou em trabalho de parto, dá. Então, vamos relaxar aqui, vamos ficar tranquilo que ele vai nascer bem. Aí quando fala que é cesariana, prepara o leito, prepara o respirador. Então há essa diferença realmente, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então ele manda a mensaginha e aí o bebê já começa, não, deixa eu me virar aqui que eu vou ter que sair da minha casinha e vou ter que respirar sozinho, vou ter que começar a viver meu mundo, né? Diferente do da cesariana. Geralmente os da cesariana são os que precisam de suporte ventilatório devido a isso, à não preparação, né? Que o nosso próprio organismo faz. Enquanto para parir, né, a gente tem que pensar que a gente vive duas realidades. Uma realidade é parir no hospital dentro do SUS e outra realidade é parir numa realidade de um hospital particular. Então, a pergunta de muita gente é: dentro do SUS, a gestante ela pode escolher que via vai parir? Olha, como o Ministério da Saúde preconiza partos, né, normais, então a primeira indicação é parto normal. Claro que tem que obedecer a clínica da paciente, né? Se é um bebê jique, né, mais de 4 quilos na ultrassom, é quase que impossível a gente colocar ela para estar parindo normal, né? Então, assim, vai muito da indicação também. Sim, e quando a gente pensa vê numa realidade de hospital particular, a gente vê que 90% a gente tem que lembrar que o hospital é um mercado, né? Sim, com certeza. E é mais caro. Sim. E demanda menos tempo, né? E demanda menos tempo, e demanda mais tempo de internação. Então, tudo isso conta, né, Pedro? Uma circular de cordão é indicação para cesariana num hospital particular, né? Sim, uma falsa indicação. Uma falsa indicação. Exatamente. Então tem que ter cuidado também quando você decidir um hospital particular, se vão te indicar a cesárea, se realmente você precisa, né? Tem que sempre olhar os prós e contras, porque dentro de uma realidade SUS é trazer saúde mesmo, né? Então por isso que pode ser priorizado dentro do SUS, do normal. Sim, e eu te falo assim com propriedade, porque tipo, esse mês de maio nós tivemos 426 partos. Hoje fechado o projeto Nascer. Desses 426 partos,
às vezes tem mês que dá pau a pau cesárea normal. E normal, assim, diferença de 10 partos, diferença de 20 partos no máximo. Teve um mês que deu mais cesáreas do que parto normal, então a gente não pode nem falar assim que a gente está lá incentivando cesárea, incentivando parto normal, porque está lá meio a meio, e lá o parto é uma caixinha de surpresa, né? O parto está aqui andando para ser normal, daqui a pouco vira uma cesárea, era cesárea, pariu normal, então assim, é um momento, né? É um momento que acontece e a gente está lá para estar trabalhando para isso. E assim, Pedro, eu te digo por experiência de quem trabalhou nas duas redes, né? Porque tive a honra de trabalhar com a Vanice, foi minha professora, ela. Quando eu iniciei minha vida profissional dentro da obstetrícia, né? E eu te falo com propriedade de quem também teve experiências em hospitais particulares de Marabá, como doula e fisioterapeuta particular. Hoje, se você me perguntar, Mai, qual hospital dentro de Marabá tem o maior suporte obstétrico? Sem dúvida é o materno-infantil. Né? E não é puxando a sardinha não, viu, galera? É porque realmente se tem, além de uma equipe que é especialista no que está trabalhando, se tem UTI neonatal, né, um respaldo de uma UTI neonatal, se tem médicos 24 horas especialistas, tanto anestesiologistas, quanto pediatra, quanto obstetras, né? Então, assim, é um leque, tem os métodos não farmacológicos para alívio da dor. Então, assim, é um local que em Marabá a realidade é diferente muitas vezes de outro local. O nosso hospital público, ele tem mais suporte hoje para obstetrícia do que os nossos hospitais particulares. O que eu acho uma perda, porque eu sempre falei assim, a pessoa que montar aqui em Marabá uma casa de parto, com realmente a estrutura de uma casa de parto particular, vai ganhar muito dinheiro, né? Porque, assim, fazer realmente uma banheira, montar uma cama PPP, né? Porque isso é um mercado que está sendo perdido dentro da nossa cidade hoje, pela quantidade de pacientes hoje que procuram esse acompanhamento humanizado, né? Então, assim, aqui em Marabá, nossa realidade, ela é diferente. Realmente, o nosso hospital materno-infantil, que é uma honra, ele tem um suporte extraordinário para a obstetrícia. Ele é diferenciado, né, Maiana? Nós temos uma equipe muito boa, né, com múltiplos profissionais, né, psicólogos, assistentes sociais, a nutricionista, ela vai dentro do centro obstétrico, né, então ela vai lá, pergunta para a mulher, porque tu sabe, com dor quem vai querer comer, né, às vezes oferece uma fruta, né, então assim, temos pediatra na sala de parto, onde recepciona, né, o RN, então assim, falando sobre a casa de parto, né, Maiana, nós participamos da convenção de saúde, né. Então, foi uma das propostas, a gente está montando essa casa de parto, né? Porque a gente é louca por parto, louca por gestação, então a gente já colocou lá a nossa sugestão e foi aprovada. Agora a gente espera que isso siga, que dê frutos, né? Foi plantada a sementinha e nós queremos trabalhar lá. Vamos regar. Eu pedi para o Pedro só para mim falar uma coisa, amiga, que é muito importante. Que às vezes as pessoas olham e falam assim, é muito fácil elogiar um hospital, mas eu cheguei lá morrendo de dor. Gente, o processo de parto, um trabalho de parto, ele é doloroso. A contração, ela é dolorosa, né? Eu não sou mãe, nunca parei, como a Vanice tem uma experiência para contar, mas cientificamente e na minha vida profissional, eu vi isso acontecer, né? O processo de parto, ele é doloroso. Então, a gente precisa trabalhar a mulher fisicamente e mentalmente para ela receber esse processo. Isso é importante citar, Pedro. Com certeza. Gente, então, na hora do parto, que medidas não farmacológicas, né, pensando na saúde mesmo dessas gestantes, a gente pode ter? Ou que vocês já trabalham como doulas ou até mesmo no HMI? Nós temos as bolas, né, Mai? A gente trabalha com as bolas, a bola feijão, o chuveiro quente, ele ajuda bastante, né? A banqueta para descida, deambular, a gente incentiva ela a deambular. O acompanhante ajuda muito a gente com massagens, né, na região lombar. Então, assim, tem um espaldar que é para fazer o agachamento. E lembrando, assim, quando você vai perguntar para paciente, eu sofri tanto no materno. Mas eu sofri. Mas por que você sofreu? Porque eu estava sentindo dor. Aí eu, tá bom. Mas a dor é normal, né, para aquele período de parto. Então, assim, é uma dor que a gente não consegue tirar. É aquela dor diferente de internação. A dor da internação, dou um antipirona, um tilatil, né? Vai passar. A dor do parto só passa quando o parto acontece.
né? Depois que o bebê sai, a placenta sai, a dor vira alegria, então ela fica mais disposta, e a gente vê isso, né? Depois do parto, a gente consegue ver o sorriso no rosto, né? Tanto que é gratificante. É muito difícil, às vezes, uma paciente que não tem o conhecimento querer, às vezes, adotar alguma posição, né, Neguinha? A gente Sim. sabe. Então, o que é muito importante? O profissional, já pensou? Tu tá aqui. Tu não é mulher, mas tu tá com uma dor, né, desgraçada. E aí, do nada, alguém chega e fala pra ti, vamos, Pedro, levanta, vai andar. O Pedro vai olhar assim, essa mulher tá louca, tá mandando andar, eu tô pra morrer de dor. Então, assim, explicar. Olha... Né, chame pelo nome. Você tá em Isso é tal extremamente período, né? importante, chamar pelo nome. Você tratar a pessoa com, né, individualidade. Ela não é mãezinha, porque a Dali também é mãezinha, enfim. Olha, Vanice, se você levantar, a gravidade vai te ajudar. Se você agachar, a posição da tua pelve vai favorecer a bebida do teu bebê, a descida do teu bebê, vai facilitar o teu processo, né? E muitas vezes a importância de você realmente ter uma profissional, porque a profissional, gente, é muito fácil se ela não tivesse uma formação. Ela botaria a paciente para virar de cabeça para baixo, independente da dilatação né, do processo de trabalho de parto, né, da descida, enfim. Só que quando a profissional ela estudou para aquilo, ela sabe o que é indicado em cada processo, o que é indicado com o início da dilatação, com a fase de pródomos, o que é o início, o que é com a fase latente, o que é indicado no período expulsivo. Então, isso é o importante, é você ofertar os métodos sabendo, né, qual é a indicação para aquele momento. Porque existem métodos que você se aplicar ele antes da hora, como o uso da banqueta, que a gente sabe, né, Vanice? Ao invés de você ajudar a banqueta, gente, para quem não sabe, nunca viu, é como se fosse cócoras. É você sentar, é como se fosse um piniquinho para a mulher ficar de cócoras. Pinico alto. É como para a mulher ficar de cócoras. Então, assim, se você usa esse método muito cedo, você acaba que muitas vezes você destrói. Às vezes você faz com que a paciente até seja uma indicação de cesariana. Então, o profissional, ele saber entender qual é aquele processo, ele sabe também indicar o que é. A Vanice falou muito bem do chuveiro de água morna, é um dos métodos mais utilizados, né? O uso da massagem, né? O uso da bola, que ajuda no processo de encaixe, que ajuda no processo do descida, do relaxamento, né? Hoje, a conversa, e às vezes você levar a mulher mentalmente para aquele lugar em que ela gostaria, e você manejar, saber ela manejar, né? O processo de contração ajuda demais, né? Mas eu também indico que um profissional, ele seja, né, capacitado para esse momento, que faz muita diferença. Mas também a gente tem, né, Pedro, o que tu falou, e eu queria que tu comentasse como que isso funciona dentro desse processo, porque é muito bacana. Sim, a acupuntura, ela trata todo o processo da gestação até o parto. E quando a gente pensa em acupuntura, a gente tem que pensar em um leque de terapias, porque a acupuntura não é só agulhar, né, assim, aleatoriamente, os pontos de acupuntura e pronto, vai diminuir a dor ou vai permitir o parto. Não, geralmente a gente utiliza 3 técnicas. Uma é a auriculoterapia, eu não sei se vocês já viram, mas são umas sementes de mostardas que colocam na orelha. Então é uma visão que os chineses, japoneses, o pessoal oriental tem, em que a orelha é um microsistema. E aí a gente consegue acessar pontos para diminuir dor e até mesmo induzir o parto dentro da orelha, com essa sementinha. Já para a acupuntura, ela tem essa visão completa do ser humano. O que eu quero dizer? Em que o nosso corpo, ele reflete as emoções, né, e o estado social onde você está. O que eu quero dizer? Que dentro de uma consulta na acupuntura, principalmente com gestantes, e na hora do parto também pode ocorrer, a gente avalia os pulsos, a gente avalia o tom da voz da paciente, a gente avalia o rosto, e aí a gente vê que tipo de desequilíbrio que ela tem. E aí a gente conversa. Que tipo de sentimento você está tendo? Você está preocupada? Você está ansiosa? Você está com raiva? Você está se sentindo desamparada, desacolhida? Então esses sentimentos, eles vão permitir algumas dores, tá? Em que o seu corpo vai refletir. E aí a gente vai selecionar os pontos, claro, tem que tocar o corpo da mulher, para ver quais são os pontos mais necessários para diminuir a dor e induzir o parto. Dentro da gestação, a gente trabalha com os desconfortos gestacionais. Vários estudos, eles estão trabalhando com lombalgia gestacional,
a depressão, a ansiedade, estresse e insônia. Explica aí pro pessoal, Pedro, o que é lombalgia. A lombalgia são dores, né, da região lombar. Tá? Então a gente sabe, são a região mais próxima da pelve, digamos assim. E essas gestantes, elas têm um grande índice. Tá? Alguns estudos falam que 40% das gestantes têm essas dores. Né? E com a acupuntura, é um método não invasivo, tá? No sentido de não ser algo cirúrgico, algo, digamos, tão invasivo, e também não é medicamentoso. Por que é importante não ser medicamentoso? A gente sabe que vários medicamentos são teratogênicos. O que isso significa? Que causam malformação, né, no feto ou na criança que está sendo formada. Então, deve-se ser evitado o uso de medicamentos, principalmente sem indicação de algum profissional de saúde. Então, a gente tem que ter essa preocupação com esse público. Então, a gente deve utilizar alternativas que possa diminuir a medicalização desse público, até mesmo para essa formação. Então, a gente utilizando como a acupuntura ou a auriculoterapia, a gente pode usar isso para diminuir esses desconfortos gestacionais. E no parto, também a gente pode utilizar esse acessório da auriculoterapia e o agulhamento. Né? E é um projeto que a gente já está começando a tramitar dentro do HMI. A Vanice é uma pessoa assim que está ajudando demais para isso acontecer, mas dentro do município tem que institucionalizar, né, digamos assim, ter uma portaria no município da prática integrativa e complementares, em que o SUS ele dá recursos, ele dá cursos dentro do município para a gente estruturar, ou seja, implantar e implementar esse tipo de serviço. E aí a nossa intenção é primeiro iniciar com as gestantes, principalmente do projeto Acolher Marabá, que a Vanice está ali convidando as gestantes, para depois, né, ter conhecimento, ser divulgado essa terapia e ir para o parto, né? E tudo que é novo, estamos já querendo, né? Então, assim, quando eu vi, já chamei Pedro, vamos fazer isso, Pedro, prontamente, vamos. Então, assim, o projeto, desculpa vocês, mas o Pedro já falou no projeto Acolher Marabá, já brilhou meus olhos, né? Que foi um projeto que nós, lá do HMI, começamos a desenvolver, né, Pedro, que é na roda de gestante, a árvore da vida, né? Então o HMI hoje ele oferece para as mãezinhas a casinha do bebezinho, né, a placenta, o desenho da placenta. A Maiana foi lindamente, lá deu um treinamento para toda a equipe. Então, assim, esse projeto Acolher Marabá, ele vai desde o centro obstétrico até a UTI, nos mensários, nas datas comemorativas. A gente está sempre lá com os RNs, né, no Novembro Roxo, na época da Copa, nós vestimos eles lá, tudo de Brasil, para receber os pais, no Natal, né, no tema natalino. Então, no mensário, fez mês, a gente está lá fazendo um bolinho para eles. Então, assim, é uma acolhida mesmo, né? Então, a gente trabalha isso na foto do RN lá. Então, tudo isso assim faz parte do projeto Acolher Marabá. Então, a Árvore da Vida foi um presente assim muito intenso pra gente, né? Pra gente poder implantar lá. Porque é uma lembrança que você vai levar da casinha do seu bebê, né? Do seu bebê vai falar, olha, onde você viveu por tantos meses, 9 meses, 6 meses, 7 meses, se assim for a gestação, né? Então, eu acho isso muito lindo e muito importante para a história, né? Mas eu vou te falar aqui, é difícil, como a Vanice falou, tudo que é novo. A gente teve uma dificuldade para implantar os métodos não farmacológicos, né? Porque para muita gente era frescura. É verdade. É mais trabalho, né? É frescura, depois limpa a bola e limpa a banqueta para a próxima paciente. Só que depois que vai, amigo, é maravilhoso, é gratificante. Porque depois de um certo tempo, eu me lembro dos desafios que eu tive dentro do Hospital Materno Infantil, mas que cada sorriso de uma paciente, cada agradecimento de uma paciente, eu descia aquela rampa e falava, amanhã vai ser um novo desafio, mas eu vou ajudar mais uma. E aí chegou um dia que eu lembro de um médico que tinha um pouco de resistência e ele me chamou. Falou assim, só tu vai dar conta, vai lá, ajuda ela. Então, assim, isso é gratificante. E que vocês vão conseguir isso com esse novo projeto. Em nome de Jesus, eu tenho fé que vai dar certo. Vamos sim, porque é igual eu tava relembrando, assim, a Maiana falou isso aí, passou um filme na minha cabeça, assim, né? Quando foi para implantar o acompanhante na sala de parto.
Foi muito difícil, né? A equipe não queria, não sei quem não queria, ia atrapalhar, mas é lei, é direito, então vamos fazer. São políticas. Não tem isso, tá aqui, não tem aquilo, tá aqui, tá faltando isso, tá aqui. Então, a direção do hospital, ela foi bem forte nisso. Né? Vamos implantar, tá aqui, pois vamos colocar. A gente voltava para casa no outro dia triste, acabada, assim, sabe? Parece que tinha pegado a taca de 10, a gente tinha levado sozinho, né? Mas é gratificante. Quando a gente começou a tratar a paciente, assim, eu digo com mais, né, zelo, com mais humanização, já vieram me perguntar, é sua parente? Você conhece? Não conheço, conheci aqui. A dona fulana conhecia aqui. Só que a dona fulana, depois que eu tirei as fotinhas dela do parto, depois me convidou para o aniversário de 1 ano da filha, depois a gente ficou amizade, entendeu? Então é um vínculo ali que antigamente, quando a gente fazia, tratava bem, era aquele negócio. Conhece? Não é por conhecer, é porque a gente está aqui para modificar mesmo. E assim, foi contagiante. Hoje todo mundo é contagiado, o bichinho da humanização picou todo mundo, todo mundo já chama acompanhante, já tira foto, já faz aquele vídeo, já recebe cartinha, recebe um salgadinho, que quer agradar a enfermagem, dê comida. Não é vendendo, gente, não é vendendo, porque é uma forma de gratificação e a gente está para receber, né? Todo carinho e amor que a pessoa quiser dar, a gente não vai negar, a gente vai receber, né? Mas ninguém pede nada em troca, viu? Mas se quiser agradar a enfermagem, dê comida. Mas é importante a visão que vocês estão trazendo, né? Que a gente está trazendo, então às vezes eu esqueço que eu sou convidado também, né? Mas bate-papo, né? É porque, assim, muita gente fala mal da HMI, etc. Porém, a gente vê que nós, como profissionais de saúde, principalmente a gente quer trazer essa questão de humanização, não só dentro da gestação como no parto, mas também dentro da nossa equipe, né? Então a gente quer fazer com que seja um ambiente acolhedor para isso. Então, queria parabenizar vocês, tá? Meio que a gente já tá em 1 hora de podcast, ou seja, meio que passou voando. Olha, Pedro, a gente começou um pouquinho atrasado, então tá errado isso aqui, não é? Olha, a gente tem mais uns 10 minutinhos, eu acho. Não, então a gente pode, eu acho que dar uma olhada, né, de algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Façam agora que a gente tá aqui para responder. Vamos até olhar alguma pergunta agora. Mas enfim... Muita gente comentando, muita gente mandando mensagem. É muito legal. É o primeiro podcast do Marabá News. Olha que nós estamos carregando uma responsabilidade gigantesca nas costas, porque esse público tem que voltar depois, senão vai cair nas nossas contas isso aí, viu? Justamente. É verdade. E igual a Maiana falou, a gente não está aqui para romantizar, né? Sim, para conscientizar. O Hospital Materno Infantil é o melhor de Marabá em infraestrutura, em profissionais, sim. Há situações de que pessoas não vão gostar de parir lá, porque, né, nem Jesus agradou todo mundo. Mas nós somos profissionais e estamos lá de portas abertas para recebê-los. Justamente. E assim, receber qualquer pessoa mesmo que também tenha dúvidas. Qualquer pessoa. Como a Maiana está falando, a informação é algo importante, né? Para você ser realmente a protagonista dentro do que a gente quer fazer. Todos os pacientes, todos os clientes SUS, usuários SUS, eles têm que ser protagonistas no sentido de ser crítico também, né? Saber como é que funciona o seu corpo, saber quais são os tipos de serviços que vocês podem atuar, né? E uma coisa que a gente até fala dentro das práticas integrativas, ela dá 29 opções para você escolher como ser tratado, né? De como tratar as suas enfermidades. E dentro do HMI a gente está trazendo essa questão humanizada para te tornar um momento mesmo especial para você, ali dentro da gestação, ali dentro do parto, né? Então é importante esses momentos de humanização. Aqui falaram um pouco do acompanhante, né, Pedro? É bom, interessante a gente frisar novamente a importância da paciente estar bem informada e bem carregada e empoderada de informações, mas também o acompanhante, né? Um acompanhante, como a Vanice falou, eu acredito, não sou mãe, mas eu acredito quando as mães se desesperavam e falavam assim para mim, mas ela tá sentindo dor. A gente olhava e falava assim,
como foi o seu parto? Foi normal, eu parei 10 normal. A senhora sentiu dor? Senti. Dá força Só que pra é ela. difícil, porque é a filha dela e ela tá vendo a filha dela sentir dor, né? Mas então a gente tem que ter todo um manejo, uma didática para sentar. E vamos ali tomar uma água. Olha, é normal. Dá força pra ela, você já passou por isso, né? Passe Você as conseguiu. energias do seu parto para Sim. ela. Fale que assim como a senhora conseguiu, que ela também vai conseguir. Então, assim, a gente pede para que os acompanhantes, o acompanhante que for entrar no materno, que eu não sei se ainda acontece muito, Vanice, mas às vezes o acompanhante, o esposo fez o acompanhamento, a mãe de todo o pré-natal, mas quando veio acompanhar foi uma irmã que morava fora. Acontece e não acompanhou aquele processo, né? Isso é difícil. Ainda é importante acontece, que a pessoa que venha acompanhar o parto tenha acompanhado o pré-parto também, tenha acompanhado o processo de gestação, né? Porque vai ter um entendimento, a gente vai conseguir um manejo melhor. Acontece bastante ainda, Maiana, de não ser, né, o acompanhante preparado. Né, de não ser o acompanhante, talvez estava ali a que foi. Até às vezes a mãe não tem condição de ver, o esposo não quer ver. E às vezes nem a acompanhante, a parturiente não quer acompanhante. Isso a gente respeita também, viu? Não quer acompanhante na sala de parto, tá bom, fique tranquila, a gente vai ficar aqui com você não vai ficar só. E não tem, é quem ela escolher, quem é de escolha dela. A gente às vezes dá conta ainda, dependendo do dia típico, de deixar a mãe, de deixar o esposo, de deixar a doula, de deixar mais um acompanhante, né? Então a gente ainda consegue ainda, de vez em quando, fazer essa jogadinha. Pedro, eu fico pensando aqui. Tem acompanhante que passa mal. Vira Sim, paciente. Aí, abandona a paciente, vai cuidar do acompanhante. Quando se fala assim, se Marabá, ou especificamente o HMI, tem condições hoje de ter os métodos não farmacológicos. Pedro, os métodos não farmacológicos, se você não tiver nada, se você não tiver a acupuntura, se você não tiver a bola, se você não tiver a banqueta, se você não tiver o chuveiro de água morna, mas você tem informação e você tem uma pessoa para te ajudar, a gente tem incontáveis posições que facilitam demais, né? Basta você saber a indicação daquele momento e você ver realmente a adaptação da paciente com aquela posição. É muito individual, né, Vanice? O processo é extremamente individual. Sim. Às vezes você faz uma coisa com todas as pacientes e deu certo, mas às vezes você pega aquela paciente que não funcionou com ela. É muito individual, né? Eu acredito que também, às vezes, na acupuntura isso pode acontecer. Justamente. Da individualização, porque cada pessoa ela contém um organismo. É verdade, a gente não segue protocolos. Sim. Na verdade, a gente identifica a identidade do paciente porque ele é único. A gente até fala que dentro da acupuntura a gente tem 365 pontos de acupuntura que refletem as 365 dias no ano. E eles são divididos em 12 canais energéticos que a gente chama que seriam os 12 meses do ano. O que isso significa? Significa que nós, como microcosmos, a gente se conecta com o macrocosmo. O que isso quer dizer? Que tudo, gente, vai influenciar na sua dor e na sua condição de saúde. Então, um bom relacionamento com as pessoas em sua volta, um bom relacionamento com a família, né? O estilo de vida que você leva, o tipo de sentimentos que você sente, isso pode te desequilibrar e te equilibrar saudavelmente. Por isso que a acupuntura é vista como um remédio, que é muito diferente de medicamento. Medicamentos a gente sabe que é qualquer produto químico, que tem sua forma farmacêutica, que tem na indústria ou na farmácia de manipulação. Remédio é qualquer coisa que vai trazer uma condição de saúde para aquela pessoa. Então, aquela plantinha que eu até comentei, que é as práticas integrativas, a fitoterapia mais usadas nas gestantes, é um remédio, a acupuntura é um remédio, estar presente com o seu esposo ou com a sua família é um remédio, conversar com um psicólogo, conversar com uma doula, né? Um abraço, um beijo é um remédio. Então a gente vem para resgatar isso, né? Esses sentimentos humanos, né? E reverberar, digamos assim, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua condição de saúde também. Pedro, assim, no meio da nossa correria, no meio da nossa correria, a gente ainda consegue fazer umas dolagens lá, né? Tô no administrativo, dou uma subidinha lá, visto a roupa, vou lá, dou uma olhadinha, ver o que eu posso ajudar quando tá muito aperreado lá. Eu deixo isso bem claro. Então, eu sempre luto para me ser marcada na vida das pessoas pelo lado positivo.
né, da forma positiva, porque aquilo ali ela vai levar para o resto da vida dela. Se na primeira experiência ela não for bem sucedida, na segunda ela já vai com o pé atrás, né? É verdade, se não foi... Vai com uma resistência. Sim, vai com a resistência, então vai ser bem pior, né, a situação. Então eu sempre converso com a equipe sobre isso. Gente, vocês querem ser lembrados como? Positivamente? Negativamente? Né? Então... E elas reconhecem na rua. Reconhece. O mundo dá voltas. De vez em quando você entrega, olha aqui, você lembra? Eu falei assim, lembro. Gente, às vezes nem lembro. Só aquelas que a gente ainda troca telefone porque a gente tira foto, manda foto, aí conversa, olha como é que tá. É convidado, vou agora para uma festa de 1 ano. De um filho de um colega, que a gente tentou ajudar, assim. Então, o mínimo, né, que você fizer, você vai ser bem lembrado. Se você segurou na mão, você não fez nada, Pedro, mas você segurou na mão, falou assim, vamos, você tava lá do lado, né, vamos, força, tô aqui com você. Né, isso aí é coisas boas. E eu estava assistindo uns partos cesarianos humanizados, Maiana do céu, fiquei apaixonada. Uma pediatra, a Jennifer. Nossa, eu me encantei, sabe? Um minuto de ouro para amamentar. Ela falando coisas boas no ouvido da mãe, que Deus abençoe, que venha em paz. Aquilo ali, assim, sabe? Assim, uma ocitocina de uma forma natural que jorrou leite ali, o colostro. Eu fiquei, assim, impressionada. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Então, acontece isso no SUS. A gente já é um ser humano completo, né? O ideal seria não precisar da medicação. Ainda bem que existe, né, para qualquer transtorno que ajuda, mas a gente já é completo, né? Então é importante a gente estimular isso. É isso. Gente, olha, realmente a gente já fez 1 hora de podcast, passou muito rápido. Tinha várias coisas pra gente estar falando, mas queria agradecer muito Marabá News, tá? Vai deixar a gente se despedir? Oi? Tu vai deixar a gente se despedir? Ah, sim, podem se despedir. Vai lá, neguinha. Eu queria mandar um abraço para toda a minha família, né, para meus amigos que estão aqui assistindo, mandando mensagem. Que Deus abençoe todos vocês. E obrigada pelo convite, meninos. Que vocês precisarem, estarei aqui. Se vocês quiserem plantar lá no materno, estou aqui também. Amo muito. Novidades, coisas que vai trazer crescimento e melhoras no nosso serviço. Verdade. Agradecer, né, primeiramente a Deus por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui juntos. Que honra, né? Muito honrada. Agradecer o convite, Marabá News, que é um jornal que está crescendo. Acredito que vai crescer muito mais em Marabá. Marabá precisa disso, né, de um jornal que leve informação, que leve o nome da nossa cidade. Isso é muito gostoso. Mandar os agradecimentos aos meus amigos, a Secretaria de Saúde, que está todo mundo lá assistindo a gente. Propaganda. Agradecer minha família, que sempre é meu suporte, é minha mão, enfim. Agradecer verdadeiramente todo mundo. Agradecer a todo mundo que já foi minha paciente, aquelas que eu tive a oportunidade de acompanhar, aquelas que eu ainda terei a oportunidade de acompanhar. Agradecer de coração e falar que é uma missão. Eu sempre falo que eu escolhi a UTI, eu escolhi ser fisioterapeuta intensivista, mas a obstetrícia, ela me escolheu. Ela me encontrou e eu não imaginava que eu ia criar esse amor, que eu ia criar esse vínculo, que isso seria algo que realmente enfim, é apaixonante, é muito gratificante ouvir tudo isso, passar por tudo que nós já passamos, né, Vanice, juntas, e conseguir fazer com que isso crescesse dentro de Marabá e com que a gente realmente levasse a humanização. Pedro, é extremamente gratificante. Você está passando por isso, vai passar muito mais, eu acredito. Então, isso é bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, nós somos muito gratos. Muito obrigada, mas eu não posso sair daqui sem parabenizar o Águia de Marabá, que trouxe a taça para nossa cidade. Gente, eu não ia esquecer, eu podia esquecer de qualquer coisa, mas eu não esqueci disso. Eu estou muito feliz e tive a honra de ir em Belém assistir esse feito histórico. Eu estou deslumbrada. Então, parabéns aos nossa direção, nossa comissão, aos jogadores, a todos os torcedores. Isso é muito bom, o nome da nossa cidade, é o time da nossa cidade. Muito obrigada, gente. E oramos por isso, né? Demais. Muito tempo de oração. Lembro que eu passei aí o Campeonato Paraense todinho, igual uma louca atrás
do banco do Águia com a harpa, que a minha harpa toda quebrada, mas esse é fruto de oração, então a gente fica muito feliz, né? A gente planta e lá na frente a gente colhe, e Deus é fiel o tempo todo. É verdade. Com certeza. Verdade. E, gente, muito obrigado a todo mundo que está vendo a gente. Muito obrigado vocês, tá? Vocês são Obrigada excelentes a você. profissionais de saúde. E foi muito importante trazer mulheres, né, para falar sobre o momento da gestação e do parto, tá? Queria agradecer a todo mundo, meus amigos, minha família, enfim, vocês são maravilhosos, né? E espero outras oportunidades, né? E agradecer Marabá News, que ele tá com esse projeto muito bacana de trazer profissionais de saúde aqui, né, dentro de Marabá, para transmitir esse conhecimento mesmo para a população. É como vocês sempre falaram, né? A informação é algo importante, empoderar é algo importante. Então, para qualquer usuário, qualquer população marabaense, é importante vocês serem críticos, né? E essa é uma grande ferramenta para trazer para vocês, né? Então, muito obrigado. Aproveitando Marabá News, gestante, você que tem uma gestante em casa, você que conhece uma gestante, todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, no auditório do Hospital Materno Infantil, estamos esperando por você, né? Para estar nessa roda de conversa, nessa acolhida, para você conhecer a maternidade, para você saber o que levar, que profissional é, e você conhecer os profissionais também, porque tem um tour, né? A gente faz um tour pelo hospital e a gente chama um profissional e apresenta o profissional, e aí você já conhece, já tem um vínculo, quando você for lá, você já fala, oi Vanessa, você lembra de mim? Lembro, vamos aqui, e a gente já, né, fica bem íntimos. E futuramente, se implantar a acupuntura, implantar. É nesse momento que essas gestantes vão receber a acupuntura. Você, né, vai conhecer a acupuntura e vai ver que vai melhorar esses desconfortos durante a gestação. Então, gente, muito obrigado, tá? Espero vocês, né, próximo mês ou em outro encontro, né? E muito obrigado, Marabá News, pelo convite. Valeu demais.